Olá, pessoal! E chegamos com o terceiro episódio. Pessoas que constroem empresas e as características comportamentais inerentes ao negócio. E hoje eu estou com uma presença de um grande amigo, Vladimir Martins. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma alegria imensa ter você por aqui. Muito obrigado, Josi. Um prazer enorme estar aqui com você para a gente fazer esse bate-papo descontraído e falar de um assunto tão importante. Eu agradeço sua disponibilidade e principalmente nossos 6 anos de parceria. Vladimir Martins é da Ops Human, era em Salvador, mas é filho de Porto Ferreira, voltou, bom filho a casa torna. Seja muito bem-vindo também à nossa amada cidade e ter você por perto me fortalece. E hoje nós vamos falar de um tema que a gente pouco gosta, né, Vlad? Pois é. Hoje muito se fala... as falas inerentes, na verdade, dos empresários. É porque hoje está muito difícil de contratar. As pessoas não são mais comprometidas como eram antes. É porque a gente contrata, a pessoa trabalhou, fez toda aquela experiência, mas não deu certo. Vlad, o desafio está aí. Nós temos hoje a primeira vez que as 4 gerações se conectam, mas as pessoas esquecem que cada indivíduo é um ser único e possuem características comportamentais diferentes. Vamos começar falando por aí? Como que são as características comportamentais que existem nos negócios, Vlad? Então, hoje no mundo empresarial a gente escuta muito falar dessas dificuldades todas que você trouxe aí, né? E pouco se dá importância ao perfil comportamental. E ele é o cerne de tudo. Ele é que faz com que a pessoa vá para o A, para o B, para o C ou para o D, para onde a gente queira dentro do ambiente organizacional. E às vezes as empresas acabam investindo muito dinheiro em treinamento, sem dar importância para esse lado aí do comportamento, não é? E aí querem características, por exemplo, um excelente vendedor. Como é que tem que ser, né, esse excelente vendedor? Será que é suficiente eu só dar treinamento para ele? Não. Eu preciso saber primeiro quais são as características comportamentais e principalmente o que é que ele vai vender, né, Josi? Porque cada vendedor tem um estilo diferente. Então, se ele vai vender um negócio que é mais técnico, exige algumas características. Se ele vai vender um produto mais de atacado, é outra característica. Então, tudo depende do que eu busco com aquele perfil de cargo, né, inicialmente. Então, a gente sempre fala, muito bom construir o perfil do cargo primeiro, né? E Vlad, você me fez lembrar, e até recentemente nós estávamos na Triconnect bolando o nosso treinamento, e aí uma das coisas que a gente, na hora que eu coloquei e mapeei o meu perfil, não sei se você vai se recordar disso. Sim. Eu tenho um histórico, pessoal, de todas as minhas características comportamentais. E lá atrás, em 2008, a Josiane era totalmente planejadora, não podia ter nenhum tipo de mudança, mas tinham tendências comportamentais como influenciadora e executora. E às vezes as pessoas acham, né, que agora depois a gente vai adentrar um pouquinho no nível de tipo de comportamento, as pessoas acham que é estático. E na verdade, né, Vlad, a importância do indivíduo e entender que ele pode mudar, melhorar, aperfeiçoar e fortalecer uma tendência dele. Hoje, para vocês saberem, né, Vlad, nós que lutemos, sou executora nata. Sim. Então, é totalmente dominante com influenciadora. E aí o quê? Potencializou. E a mesma coisa você, né, Vlad? Você também teve essa mudança. Exatamente. Eu fui sempre uma pessoa introvertida. Olha isso, gente. E hoje é um penteiro. Pois né? é. Mudei completamente essas características. A gente fala assim, é da noite para o dia? Não. Leva tempo, né? A gente reside em alguns quadrantes. São 4 quadrantes dos perfis comportamentais na sua maioria. E aí, dentro desse quadrante, a gente fica ali residindo dentro dele durante um tempo. Mas quando você começa a desenvolver, né, alguns processos de mudança, você pula para outro quadrante. Mas isso leva tempo. Eu, por exemplo, fui uma pessoa extremamente introvertida. Levei alguns bons anos aí, acredito que pelo menos uns 10, para fazer essa transformação. Mudei de quadrante, né? Então, é possível mudar sim. É que as pessoas às vezes querem assim, mudanças muito rápidas, né? As empresas querem muito rápido porque querem ter resultados. Mas não dá para ser tão rápido, precisa ser uma coisa gradativa, depende de um processo de desenvolvimento longo e de toda a sua história também, né, Josi? Porque não dá para esquecer que nós fomos concebidos,
né? E durante todo esse trajeto nosso de vida, Sim. traz o nosso perfil comportamental. Com certeza. E assim, ó, você foi muito sábio da forma como você trouxe, porque a mudança do quadrante ele acontece por um nível de autoconhecimento, mas também de permissão, Exatamente. tá? Tem pessoas que nos procuram, né, Vlad? Vamos hoje rasgar o verbo Sim. aqui, seja empresário, empresas, RHs ou até mesmo profissionais, que acreditam que nós vamos transformar. A gente não transforma nada. Esse negócio que estão vendendo aí no mercado... Esqueçam, gente. Não temos fórmula mágica. Não existe mágica. Não vamos menosprezar que o indivíduo ele precisa passar por um processo de muito autoconhecimento, de um bom terapeuta ao lado, né, para ele poder desconstruir algumas coisas que foram crenças ali que limitavam esse indivíduo, mas acima de tudo, de ter alguém que potencialize a característica que ele quer desenvolver, porque senão também nada adianta, né? Verdade. Imagina eu lá atrás, planejadora, Pois e hoje empreendendo, não isso. iria acontecer. Então, muitas coisas precisaram ser desconstruídas. Ô, Vlad, e quais são os tipos de comportamento que existem hoje no negócio? Conta um pouquinho, a gente vai fazendo uma analogia para as pessoas se sintonizarem. Então, a gente fala muito do executor, né? Você trouxe aí, inclusive, como seu perfil, né? Eu também sou executor. Ah, vá. Né? Também sou executor. Então, o executor é aquele que todo mundo deseja porque ele faz, né? Ele tem aquelas características voltadas para fazer a coisa acontecer. Ele é bom para todo tipo de função? Não. Porque se for só executor, vai faltar quem controla, quem analisa, vai faltar as outras partes, né? Então tem uma outra também, que é o entusiasta, né? Que é aquele que traz a motivação, né? para dentro dos ambientes. O influenciador nato. O influenciador, né? Que traz aí aquele que consegue ser persuasivo. Também é uma característica que é muito desejada dentro dos ambientes. Mas pode ser para todas as funções? Não. Né? Tudo ele é zero de detalhes, inclusive. E as pessoas querem que ele cumpra procedimentos. É isso, vai deixar muitos detalhes de lado. Exato. Vai passar por cima e vai perder coisas importantes. Eu falo sempre que tem que ter ali o equilíbrio, né? Por isso que uma equipe que tem diversidade, na minha opinião, é aquela que mais vai produzir resultados. Nós estamos falando só de dois: o executor, aí o entusiasta, né? o influente. Depois a gente tem aquela pessoa que é mais analítica, né? Que é importantíssimo para que toma vagas... decisões só baseadas em fatos. E isso, que é aquelas vagas que necessitam de ter mais controle, né? Mais análise. Imagine, por exemplo, uma vaga de controladoria, né? Como é que a gente vai trazer esse perfil que seja bom? Imagina, né? Colocar um influenciador lá, cara crachá, ele vai falar assim: onde eu fico? Para onde eu saio? Onde eu vou? Exatamente. Então, ele vai ficar perdido e não vai trazer o potencial dele. Eu sempre gosto de dizer, Josi, que assim, na minha opinião, existe a pessoa certa na posição errada. Porque todo mundo é certo, todo mundo tem seu perfil bacana, mas precisamos encaixar reflexão. Ele. Né? Gente, excelente reflexão que o Vladimir traz, pelo simples fato que a maioria não faz essa leitura. Ela está lá contratando uma pessoa, por exemplo, para uma vaga administrativa, que é que ela faz conciliação bancária, faturamento... E quer que entregue fluxo de caixa, tudo, mas aí contrata uma pessoa comunicativa. É isso. Que não consegue ficar parada na cadeira. Que não tem um perfil analítico, né? Que não consegue ficar controlado, não consegue fazer toda essa parte mais analítica, né? Então é isso que a gente fala. O problema começa ali na hora da contratação, né? Primeiro de querer, assim, uma pessoa mega master blast com todas as características possíveis. Não existe. A gente não vai ter. Por isso que existe uma equipe, né, composta de várias pessoas com comportamentos e perfis diferentes. E está tudo certo, porque aí é que vai ter uma equipe de alta performance. Gente, só reforçando, então nós temos o executor, e aí eu vou fazer uma analogia, tá, Vlad? Eu vou te pedir licença agora. Perfeito. Aí. O executor, ele vai no mercado, ele pega tudo, coloca num carrinho, não olha preço. Nada. Ele vai ali valorizar um pouco a marca, né? Não faz pesquisa. E o foco dele é ir lá pegar o produto e ir embora. O influenciador, ele vai no mercado, vê o Zé, vê o João. Ai, quanto tempo, eu não te via. Não compra. Que ele levaria... Não compra. O que ele levaria 30 minutos para fazer uma compra, ele leva 1h30 no mercado. E não compra tudo que precisa, volta para casa faltando coisa. Volta para casa faltando. Bem lembrado, Vlad.
E aí nós temos o planejador. É aquele que vai com a listinha, né, Vlad? Cara crachá, só vai paciente, checando ali, né? O paciente tem ele que ter calmo, tudo certinho, tranquilo, tem que ter a sequência, ele vai pesquisar gôndola por muito, gôndola, vai vai pesquisar. Agora, já o analista, ele vai ao mercado com a lista, pesquisa e compara preços. Isso. Então, se vocês querem se encaixar aí no perfil para entender, lembra de vocês no mercado. Trazendo um pouquinho essa analogia do perfil com mais leveza, né? Mas, Vlad, esses dias, e esse podcast nasceu pelas nossas reflexões. Sim. Nós temos enfrentado o imediatismo dos RHs, inclusive de empresários, que acredita que nos contratando nós vamos mudar as pessoas. Sim. Que o nosso treinamento ele vai solucionar aquela dor inerente. Mas ele não tem planejamento, ele não tem constância. E detalhe, ele não tem um mapeamento de perfil da equipe. Isso. Como é que a gente constrói esse resultado? Vlad, vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Sim, Qual é a perfeito. sua percepção em relação ao que está acontecendo, Vlad? Eu acho que você trouxe a palavra correta, o imediatismo, né? Querer tudo que aconteça rápido para ontem. Não dá para fazer assim, sem ter uma análise das pessoas e dos seus perfis. Sim. Já começa aí um grande erro, né? A gente não conhece os potenciais e nem os perfis que nós temos dentro da equipe. Como é que a gente quer tirar o melhor daquela equipe, né? Se eu não conheço as pessoas ainda. E o conhecer é se aprofundar exatamente nessas características que a gente trouxe, né? Verificar, será que eu tenho mais executores? É por isso que a coisa não está funcionando na parte analítica? Será que eu tenho mais influenciadores e as coisas não saem e ficam ali tentando disputar aquela persuasão e a influência, né? Então, são características importantíssimas. Quando a gente consegue adequar a equipe naquilo que eu preciso e ter pessoas com variados perfis, a coisa flui assim imensamente. O imediatismo, para mim, ele prejudica um processo de desenvolvimento, inclusive, daquelas pessoas, porque aí você acaba dispensando pessoas que às vezes são muito boas, por não saber como lidar com elas, né? E lidar com o perfil que elas têm. E às vezes fico buscando a solução mágica, né? Eu vou falar de uma coisa muito antiga aqui, fica querendo buscar o salvador da pátria, né? Nós passamos o tema lá das empresas, né? No último episódio eu usei Madre Teresa de Calcutá. Fica buscando essa, não vai ter a solução, e eu vejo muito isso, né? A gente que está muito dentro aí dos ambientes organizacionais, a gente vê buscando sempre alguém que vai ser o salvador da pátria. Sim. E aí vem a decepção, porque a pessoa não consegue suprir toda aquela carga, né, de responsabilidade e de resultados que é imposta sobre ela. Ela não consegue trazer, porque não é aquilo que precisa. Eu preciso primeiro checar como é que está essa equipe, conhecer cada um, porque aí o resultado vai ser muito mais adequado àquilo que eu estou esperando. E aí eu vou suprir as minhas necessidades. E aí, Vlad, me fez lembrar de alguns empresários, né, que mais ou menos têm... Uma boa parte tem uma característica comportamental muito próxima da nossa, certo? Sim. São inovadores, adoram trazer mudança, Sim. né? E aí começa aquela fala, porque fulano não me acompanha, porque se não fosse eu, a empresa não vai, tudo eu que tenho que buscar, é óbvio. O executor, nós somos a locomotiva do negócio. É isso. Sem dúvida. Quem tem a característica de executor, ele tem que entender que quem vai assumir os riscos inerentes do negócio somos nós. É isso. E aí ele quer exigir da equipe, coitadinhos, que estão lá querendo segurança, estabilidade emocional. Isso. E aí ele bota pressão. E as pessoas começam a pedir demissão. Isso, não aguenta. E até nós comentamos na semana retrasada, né, que nós estivemos juntos, que teve um determinado empresário que começou a colocar salários mais altos, acreditando que ele vai reter. Gente, Vlad, vamos falar até sobre isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não dá 1 ano e 2 anos. Pois é, então, esta é a busca da solução mágica, né? Imediata. Não, eu vou aumentar o salário porque vai resolver tudo e eu vou agora ter aquele resultado que eu preciso. E aí vem a decepção que eu disse, né? Vou investir no treinamento, vou mandar a pessoa lá para Harvard fazer um treinamento lá e a pessoa volta e não tem resultado. Porque eu não tenho o perfil adequado àquela posição. Não é? É o que a gente sempre fala. Quando eu olho primeiro o perfil, eu fico muito feliz depois. Quando eu não olho o primeiro perfil, vem a decepção depois. Não tem jeito, é por aí.
E aí, dentro disso, Josi, a gente começou falando desse assunto, né, do que acontece com o mercado. Que o mercado é doido para oferecer soluções imediatas, né, e mágicas, mirabolantes, que vai funcionar, vai dar resultado. Aquelas imersões, Vlad, Nossa, de 3 dias. loucura. Vamos recordar? Vamos. Aquelas imersões de 3 dias e aquele Fica mundaréu rico rápido, de gente, né? fica rico rápido, vai transformar. Você vai ser o protagonista da tua vida. Que lindo, né? Pois é. Dispara as emoções ali, ninguém tem controle sobre isso. O indivíduo volta para tua casa com todo aquele mundaréu de informação e a pergunta é, o que eu faço com isso? Não consegue absorver o conhecimento. Não absorve. E pessoas investindo em agora, né, voltando aí um ponto fundamental, pessoas e empresas investindo em treinamentos, porque as redes sociais trouxeram uma facilidade para a gente ter acessos a esses treinamentos que na nossa época não era assim. Nós íamos para Ribeirão, São Paulo, né? Hoje não, hoje a gente tem acesso ao país, então vai para o Rio, vai para Curitiba, enfim. Mas quem são esses profissionais que estão ministrando o trabalho? Qual é o objetivo? O que isso vai repercutir? Quais são os fundamentos daquilo ali? Pois é. Porque o conhecimento nós vamos adquirir. Nós dois sabemos que nós vamos absorver daquilo ali no máximo 10%. Muito pouco, muito pouco. Não é? Então, a continuidade, e cada vez mais nós dois estamos vendo que as empresas pouco investem em pessoas. É isso. Coloca lá palestras de YouTube, fazem reuniões, manda para imersão, cursos caros. Isso. Paga um absurdo. Um absurdo que não foca no comportamento, que é o que vai dar o resultado. Isso. E que transforma realmente. Que transforma. Né? Bom, eu já tive, você também deve ter tido a oportunidade de ter participado de algum desses Sim. daí, né? A gente já participou e a gente... por isso que a gente fala com muita maturidade sobre isso. Como pessoas da área, a gente pode aqui fazer uso, né, das nossas críticas em relação a isso, porque a gente conhece o que é e como desenvolver uma pessoa. Sim. Né? Então, lá atrás, eu olhava para aquele conteúdo todo e falava, meu Deus do céu, né? Parece uma coxa de retalhos. Junta tudo que tem por aí, em termos de conteúdo, e joga para você em umas 10 apostilas. Fazer um monte de apostila é muito fácil hoje. Né? Você tem conteúdo, você tem até uma inteligência artificial que constrói para você. Exatamente, não é? Bem Você lembrado não precisa agora. nem, fazer muito esforço. Mas o que a pessoa vai absorver daquilo, na realidade, é nada. E você vai pagar uma fortuna para aquilo. Com promessas, assim, que eu vejo que me assustam às vezes. Não fique rico da noite para o dia, ganhe muito dinheiro fazendo isso, ganhe muito dinheiro transformando. Tem uma vida épica. Nossa, falei isso né? no podcast anterior. Então, uma coisa assim muito doida, por conta do que você trouxe, do imediatismo. As pessoas querem soluções rápidas. Eu me recordo, Vlad, e assim, muito eu tenho que agradecer na época, né, jovem. Eu fui fruto de um processo de coaching, você Sim, também. E nós temos muito para agradecer isso, né? Nós nos sem recordamos. Sem dúvida. Então, aqueles coaches realmente que usavam metodologia, na verdade, nós fomos formados por isso. Sim. Naquela época, eram grupos muito pequenos, de no máximo 60 profissionais em uma sala. Exatamente. E nós tínhamos a aplicação da metodologia naquele período, e detalhe, eram 2 períodos, né? A gente aplicava, ia lá, conhecia, tinham práticas por monitoramento, você lembra? Sim, sem dúvida. E depois nós voltávamos ainda com os cases e direcionamentos. Então, assim, nós vivemos, além do nosso processo de coaching, no investimento que nós fizemos, nós vivemos realmente a prática aplicada. Perfeito. Agora, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, que seja 100, 200, como que eu monitoro isso? Cadê a qualidade? E aí nós estamos observando no mercado pessoas indo para essas, vamos dizer assim, fontes mágicas, e muitas vezes nos procurando, pedindo socorro, o que eu faço com aquilo? Isso. Não alcanço a meta, eu estou insatisfeita, ou parece que eu estou sempre rodopiando, não consigo sair do lugar. Não consegui me desenvolver. Não consegui me desenvolver, eu tenho medo das coisas, a hora que passa por uma perda financeira, tem uma crise de pânico. O que é isso? É a falta da constância realmente de uma metodologia que vai trazer um resultado inerente na vida desse indivíduo. E aí, quando eu falei que eu me recordo de um fato,
Eu tinha acabado de concluir a formação do Master, né? Do Master Coach. E aí o meu diretor chegou para mim e falou, agora deu, hein? Procura usufruir de todo esse conhecimento que você tem de colocar em prática. E o que nós estamos observando nos jovens, eles absorvem e não colocam em prática. É isso. Falta o exercício prático, né? Exato. Falta o fazer mesmo, né? Que a gente fala. Eu vivi as mesmas coisas, né? Lá atrás eu passei inicialmente por um processo de coaching, né? E hoje agradeço muito porque foi um processo verdadeiro. Então eu já tive a sorte de aprender o que era um processo, né? Na verdade, na real. Não é venda de fórmula mágica, não é uma coisa assim que você vai conseguir transformar se você não quiser, porque depende da pessoa, não depende do coach, né? Que está lá ali fazendo as perguntas certas e fazendo todo aquele processo. Não, depende do que eu quero para mim, né? E de quanto eu estou aberto a fazer mudanças. A disposição disso, né? Exatamente. E eu me lembro que no primeiro encontro que eu tive com a minha coach, com a minha coach, desculpa, eu como coach nessa época, né? Ao contrário. Ao contrário. Eu já tinha o perfil comportamental na mão. E aí, por isso que eu lembrei da minha coach. A minha primeira coach, a primeira coisa que eu fiz com ela é conhecer o perfil dela, para saber como é que eu ia trabalhar com ela, né? Diante do perfil. Porque se eu pego um perfil de alguém muito executor, não adianta eu ficar fazendo com que ele faça um bocado de planejamento, que ele vai se dispersar. Então, quando eu pegava um perfil executor, eu sempre ia desafiar a pessoa, né? Você não consegue, você não vai conseguir me entregar isso semana que vem, né? Então, aí que eu movimentava. Eu duvido que agora você consegue colocar em prática isso que nós acordamos hoje. Quero ver na prática você ter a capacidade para fazer isso. Então, eram movimentos que a gente já fazia por conta disso. Né? Você foi muito... você trouxe uma informação extremamente relevante agora. Eu me recordo de uma das mentorias que, quando eu passei como empresário, eu tinha que aprender algumas outras coisas que, para mim, era novidade. E aí, o meu mentor, ele era um coach muito bem preparado, diga-se de passagem, ele chegou para mim e colocou assim, você não tem o direito, olhando sério para mim, você não tem o direito de errar da próxima vez. Aquilo me trouxe um gatilho de execução formidável. É onde eu criei algo que não existe, é onde eu fui buscar meu melhor momento de potencial. Então, assim, é isso. Nós conseguimos aflorar, né, com quem tem um conhecimento claro das características comportamentais, nós conseguimos aflorar esse potencial nas pessoas. Mas, para isso, conforme você falou, tem que ter disposição do outro lado e confiança conosco, né? E Jô, você trouxe um negócio muito legal. Você falou que lá atrás era o planejador, né? Seu perfil. Então, 2008. Para um planejador, o que ele mais teme é errar. É cometer um erro. Então, falar que ele vai ou não pode errar da próxima vez é um gatilho enorme. Então, você veja como a gente consegue trabalhar muito bem com as questões comportamentais. A gente está falando tudo aí num arcabouço de coisas para chegar aí, né? No comportamento. Não adianta eu pegar alguém, colocá-la numa imersão de 3, 4 dias, naqueles treinamentos cheios de conteúdo, etc. e tal, porque não vai absorver nada, porque eu preciso entender primeiro como é que essa pessoa funciona, qual é o perfil de comportamento dela, né? Como é que ela age no dia a dia, porque é isso que importa, né? Como ela funciona, para mim aí dar o direcionamento e trazer os gatilhos que você falou. E aí, indo de encontro, né, a necessidade que o indivíduo hoje, e aí qualquer geração, porque nós estamos vendo cada coisa, né, que é assustador para nós, que olhamos como o ser humano como algo tão precioso, essa busca por estímulos. Então, eu tenho que estar em eventos, luzes, muito som, acionando muita emoção. E as pessoas têm dificuldades de lidar com a própria companhia. Você imagina um líder, que a solidão é inerente. Quem falar para mim que o líder não tem como, o líder é sozinho. Ele é visto dentro do contexto que ele vai ficar um pouquinho de lado dos convites, né? E por que essa necessidade do reconhecimento, do status, do poder e da busca do estímulo? É porque ele não se autoconhece nesse processo. Né? Então, assim, ele tem uma necessidade intrínseca de o tempo todo estar buscando o que no outro. Verdade.
né? E aí se fala de empoderamento feminino. Vlad, essa palavra empoderar, ela é tão perigosa. Ela tem uma figura até de desenhos por trás disso. Mulher Maravilha, por exemplo, sim, né? Sim. E vamos falar um pouquinho então sobre isso agora, né? Esse tal do empoderamento. Como que você olha isso? O risco disso para o negócio, inclusive, de achar que a gente pode tudo, Vlad. Pois é, olha só, você falou um negócio assim que é fundamental, empoderamento. Virou uma palavra aí muito utilizada no dia a dia, né? Assim como outras. Como é que você faz para empoderar uma pessoa? E olha o desgaste que você vai colocar em cima desta pessoa. É alguém, por exemplo, que tem um perfil paciente, né? Que é aquele que gosta da tranquilidade, que gosta da zona de conforto. E não tem nada de errado gostar da zona de conforto. Não gosta de conflitos. Não gosta de discussão, não gosta de ambientes não harmoniosos. Como é que a gente faz? Você vai colocar essa pessoa num esforço tão grande que ela se desmotiva. E aí é que você falou agora há pouco. Vai embora da empresa, deixa a empresa, porque ela não se encaixa naquilo. Não é? Então eu estou querendo fazer com que alguém se empodere de uma maneira errada. Porque tem formas de eu fazer ela ficar empoderada no perfil dela. Então aí a palavra empoderamento não cabe. Cabe aí um processo de desenvolvimento com essa pessoa para que ela utilize da melhor forma as características que ela tem. O empoderamento, pessoal, ele está muito vinculado ao senso de autoconfiança. Isso, então, exatamente. Agora vocês devem estar se perguntando, Josiane, mas aí eu estou lá, estou fazendo investimento, estou criando um ambiente harmonioso para essa pessoa que não gosta de situações antagônicas, ela prefere um ambiente estável, nada de mudança abrupta, mas de repente ela foi embora. Sim, porque pode ser que ela não estava disposta a viver o novo. E aí é uma escolha, isso você não vai controlar. Tá tudo certo. Do outro a gente não controla, mas nós como líderes temos que enxergar o processo da pessoa. Então, está disposto a investir o empresário? Sim. Ok. O que é que nós vamos fazer? O que precisa ser melhorado? Eu quero melhorar essa pessoa nas relações interpessoais. Então, vai precisar de uma boa mentoria, de aconselhamento, de feedback, de apoio, mas não de exposição. Isso. Criar o ambiente, porque às vezes assim, o líder quer que a pessoa faça, mas não deixa a pessoa fazer. Exato. Não dá autonomia, né, Vlad? Isso. Ele é aquele líder que não delega, né? Ele centraliza. Então, ele quer que as pessoas sejam mais ágeis, que as pessoas executem sozinhas, e ele mesmo não deixa. Então, percebe que tem aí um ponto, né, que é essa transição também aí, que eu vejo, do conhecimento que o líder tem sobre a pessoa e de como que ele lida com isso. Né? Porque se é um líder que não quer delegar, ele quer ficar com tudo centralizado, não adianta ter pessoas mais executoras na equipe dele e ele querer que as pessoas não procurem ele tanto, né? Que deixe ele mais livre. Como se ele mesmo não deixa? E aí, né, vamos pegar um grande exemplo, pessoas, executores, empreendedores natos, eles precisam de mudanças, desafios. O tempo inteiro. O tempo todo. Dinâmico, aí ele acabou dinâmico. de montar um negócio, vamos imaginar, faz lá 5 anos que ele tem um negócio dele, ele já está montando outro. Se ele não estruturar a base desse negócio, que tem um executor, que vai criar para ele, assumir uma autonomia, riscos para conduzir o time, essa empresa vai parar. Sem dúvida. Sem dúvida. Imagina, vamos fazer a analogia de um barco. Ele que está lá com a bússola, vamos remando, todo mundo. E de repente ele pega, sai do barco e vai para outro barco. Aquele barco vai ficar estagnado. Não tem ninguém para remar. Não tem ninguém para remar. Para direcionar, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai reto, para onde vai. Então, assim, nós temos que ter a consciência de que essas características comportamentais, elas são individuais. Nós não somos iguais em nenhum aspecto. Nós não estamos prontos. Não. Se nós dois, a gente brincou esses dias, né? Se nós formos para alguma empresa, qual é a empresa que hoje se assemelha à nossa característica comportamental, aos nossos princípios e valores? Porque senão nós não vamos também dar o resultado. Imagina nós dois numa empresa que tem todo lá um aparato, mas nós dois não temos autonomia. Como é que nós vamos entregar esse resultado? É humanamente impossível. Não tem como. Né? Eu sempre vejo isso acontecer nos ambientes organizacionais, né? Trazerem pessoas porque querem provocar grandes mudanças,
Mas a cultura da empresa não permite Exato. essas grandes mudanças, porque é uma empresa mais conservadora. Eu vivencio isso com frequência. Não, me traga um perfil muito executor, né? Eu quero um perfil executor. Espera aí, mas como é que vai entrar aqui um perfil executor dentro dessa cultura conservadora, que não dá essa autonomia, que você tem toda uma estrutura para poder aprovar alguma coisa de mudança, etc. Não vai funcionar. Aí, em pouco tempo, José, essa pessoa está desmotivada. Exato. E aí, às vezes, assim, eu quero formar um RH, né? Vamos pensar na demanda também. que chega para nós. Eu não tenho RH, eu quero formar um RH. Ok, beleza. O RH, nós podemos levar qual que é a característica comportamental mais valiosa para nós? É a escuta ativa e um bom relacionamento interpessoal. Exatamente. Isso a gente não abre mão. Aí nós vamos lá, né? O empresário já contratou, nos traz uma analista. Sim. Analista, para ela, A mais A é A. Ela vai cumprir o que está Ela vai cumprir o que está ali. Né? Ela não vai conseguir, ela vai ter dificuldades para se relacionar com as pessoas, Isso. de gerar uma aproximação, de querer estar perto para servir. Porque hoje, quando a gente fala de RH, nós não estamos mais falando de recursos humanos, não, gente. Não, pelo contrário. Nós estamos falando de relações Relações humanas. Isso. Então, assim, hoje... E num âmbito mais estratégico, né? Totalmente Porque estratégico. Não ficou lá naquele operacional, que era lá o departamento pessoal. Aquelas quer fazer coisas, folha de atividades Vai de muito além aniversário. disso, Gente, totalmente. Ele tem que estar totalmente voltado para o negócio, para a área de atuação. Tem que entender do negócio. Tem que entender, tem que ver objetivos estratégicos. Ela tem que permear por todas as áreas. E aí trazer um analista? Pois Tem como. Não vai funcionar. Trazer um executor? Vai atropelar, vai querer se destacar mais do que a própria equipe. Então, assim, são situações que, se eu tiver que hoje, Vlad, aproveitando a tua presença, o empresário que está nos ouvindo, ou um líder, ou alguém que está abrindo uma empresa, alguém que está se formando, você quer uma dica daquilo que você precisa se formar? Eu vou te colocar algumas situações. Primeiro, terapia. Vai se conhecer. Vai entender Todo quem mundo precisa. Exato. Vai entender quem é você. Eu venho falando isso em todos os podcasts. E eu fortaleço. E tem que desmistificar, Josi, que terapia é para quem tem problema. Obrigada, Vlad. Muito bem lembrado. É isso. Tem que ter um bom terapeuta. E um terapeuta nada de sistêmico, reikiano. Alguma coisa totalmente voltada para o comportamento humano. E o autoconhecimento. Isso. E aí, partindo do terapeuta, vai fazer um curso sobre análise de perfil. Isso. Vai entender como é que funciona o indivíduo. Isso. Como é que eu aciono, como é que eu potencializo, como é que eu minimizo o risco no negócio, né? Trazendo um pouco mais de solidez por meio de desenvolvimento de pessoas. E quando eu vou construir o negócio, saber qual é o negócio, né, na essência, e que tipos de perfis eu vou precisar dentro desse negócio. A gente fala, eu preciso de alguém com risco? Preciso, né? O empreendedor normalmente é o risco. Aí eu preciso de alguém lá extrovertido, que a gente fala que é um influenciador, né? Que é aquele persuasivo? Preciso. Preciso de alguém paciente? Preciso. Preciso de alguém de normas? Preciso. Então nós precisamos de todos os perfis para funcionar. Porque um vai complementando o outro, né? O que eu falei agora são os 4 quadrantes que a gente tem dentro dos perfis. Eles se complementam, né? Nós somos executores, nós vamos precisar de pessoas de norma, de pessoas mais pacientes, pessoas mais influentes, não tem jeito. Dinâmicas, ágeis, vai precisar de tudo, analíticas. Né? Para a gente construir essa equipe com muita diversidade, eu falo. De novo, isso aí está na teoria, mas eu já vi isso na prática. Só vamos chegar a uma equipe de alta performance se eu tiver diversidade de perfis dentro dela. E Vlad, eu acredito que nada melhor do que a gente falar na prática o que realmente acontece. Triconnect, então, por exemplo, onde eu errei? Quando vi indicação de profissionais. Ponto, isso não funciona. Sim. Vou indicar o Vlad, pode contratar, ele é bom. Sim. A experiência dele pode ser muito valiosa, mas o comportamento dele muitas vezes não funciona no meu ambiente de negócio. Então eu percebi... Não adere a sua cultura. Não atende a minha cultura. Não atende. E aí os meus erros mesmo foram vinculados
a indicações e de não ter analisado o perfil comportamental. Então, aqui, gente, já fica o primeiro ponto. Segundo, né, a Triconnect, de forma geral, no âmbito contábil, eu preciso fortemente de pessoas analíticas. Exatamente. Fiscal e contábil. São pessoas obedientes, que cumprem regras, legislação. Segue a norma. Segue a norma. Exato. Né? Mas, por outro lado, aqueles que atuam com o cliente, eu preciso daquela pessoa inconformada, agente de mudança, porque ela vai levar o cliente a uma mudança, uma escuta boa, a uma mudança de comportamento. Isso. E também preciso de uma boa executora tocando o negócio, criando, planejando, né? E aí, quando a gente fala de âmbito contábil, por que muitos hoje contadores estão sofrendo dentro desse processo de inovação? Porque não tem esse viés, essa característica comportamental que direciona para a estratégia, para a inovação e até mesmo para o processo de mudança, de melhorias. Então, fica a dica, pessoal. Só para vocês entenderem e não sofrer. Isso é melhor, isso é pior. Não. Existem as características que se complementam. Com certeza. É como se fosse uma engrenagem. Cada uma vai encaixando e tudo isso vai trazendo uma sinergia para o negócio. Perfeito. Vou te trazer um outro exemplo. Conte-me. Na Opus, sou eu e minha sócia. Sim. Né? Eu tenho um perfil... abraço para ela, inclusive. Um perfil executor, né? E mais influente. Então, eu estou ali no âmbito dos 2 primeiros quadrantes. A minha sócia, ela tem um pouco de risco também, mas menos do que eu. Mas ela tem a parte analítica muito boa, ela é muito organizada. Eu sou nada organizado. Então, toda vez que eu preciso de uma planilha, eu recorro a ela. Você tem aquela planilha? Eu não sou organizado. Então, veja, precisa ter esses complementos, até numa sociedade. Exatamente. E olha que legal que você trouxe. Você vê o meu ponto e minha vírgula, né? A Patrícia, ela é que administra o negócio. Por quê? Sim. Ela é totalmente analítica. Isso. Ela traz essa constância de precisão de informações e aquilo que ela falar, gente, é extremamente valioso. O analista, ele é uma pessoa extremamente leal. Exatamente. Ele é muito leal, ele é fidedigno, íntegro, ele não aceita errar de forma alguma. Isso. Né? É isso mesmo. Então, assim, a gente se complementa. Por isso que tem que ter agora, imagina tudo executor lá na Triconnect, matava os clientes. Então. E aí, sabe o que eu vejo, Josi, também? A questão das sociedades que se dissolvem ao longo do tempo. Né? Eu estou numa sociedade que já vai caminhando para 10 anos. Então, você vê que ela funciona porque nós somos complementares, né? Os perfis são complementares. Numa sociedade onde você tem 2 executores ou 2 arriscados, não funciona. 2 de risco alto, não funciona. Se eu tiver alguém de risco alto, eu tenho que ter alguém de cautela do outro lado, para puxar de vez em quando, né, e falar, olha, agora não é a hora, não é o caminho. Porque se os 2 forem de risco, a sociedade vai embora. E eu já estudei esses perfis de alguns sócios que se dissolveram ao longo do tempo, e é exatamente isso. São muito iguais. E aqui está o histórico, né? Eu passei por dissociações, porque no início foram 2 executores com uma planejadora. Sim. E a planejadora eu avisei, falei, você vai precisar se desenvolver, se aperfeiçoar. Uma boa terapia não se permitiu, então não conseguiu manter o elo. Porque os 2 executores se chocaram na estratégia e não deu certo. Mas lógico que ainda quando vem coisas de princípios e valores, fere muito mais ainda. Claro. Mas olhando para o comportamento, é isso, né? Como quando a gente encontra aquele ponto e vírgula para nós, como um modelo... Olhando aí a Patrícia como, né, a administradora do negócio, me dando essa segurança, da mesma forma quando eu encontrei alguém que me completava nisso. Mas eu estava disposta a viver isso na sociedade? Então, assim, gente, parece que é simples, mas tem várias nuances por trás das características que, se a pessoa não tiver a humildade de reconhecer, da mesma forma o executor, porque o executor, ele é impetuoso. Sim. Né? A imagem dele tem que prevalecer. Né? É isso. Agora, quando você tem alguém... Dominante, né? Dominante. Mas quando você tem alguém com um nível de autoconhecimento como nós, e a gente consegue transcender isso e criar essa oportunidade de um ambiente promissor para o desenvolvimento, o outro tem que querer. Se ele não quiser, não adianta. Não tem ninguém que vai fazer ele querer. E não tem mudança. Não tem mudança. E aí o que acontece? É como expele. Vai embora. Não está afim, não está disposto. Né? Então, se tem alguém aí que está pensando em sociedade, olha,
veja com os tipos de atitudes dessa pessoa, né, Vlad? Conheça o perfil dela, né? Do seu sócio, para ver como é que vai conheça funcionar. as atitudes, o perfil e principalmente a conduta de vida, porque isso também, princípios e valores são algo inegociáveis para nós aqui, mas tem gente que está tudo bem. O que importa é ganhar dinheiro. Para nós não conseguimos ver dessa forma. E né? tem uma outra coisa importante aí, Josi, que é o seguinte: quando você estiver disposto a ter um sócio que é seu antagonismo, não queira mudar ele. Exato. Né? Queira ser igual a você. Porque você precisa desse antagonismo para o negócio funcionar. Exatamente. Você precisa dessa pessoa diferente de você. Exatamente. E às vezes a gente fica tentando ali mudar a pessoa, querer que ela mude aquele comportamento. Não tem que mudar. Porque é justamente o que eu preciso. E aí, o que o Vlad trouxe, né? Então, olhando aí um pouquinho para o executor, né? Que às vezes ele quer que a pessoa tome decisões, assuma riscos, enfim. O outro lado também precisa entender que é preciso esse jeito impetuoso de ir para cima, assim, de inconformismo. Senão o negócio não caminha também, ele vai paralisar. Então, quem está na situação antagônica ali, vamos dizer, um perfil mais planejador, mais analítico, ele precisa confiar. É isso. E ele que vai trazer a segurança ali para fazer o complemento da tomada de decisão. Agora, se começar a olhar para isso somente como medo, como insegurança, é porque não se predispôs a se desenvolver. Aí é tarde. É isso. Aí foi engolido, literalmente. Né? É isso, E a gente está falando aí dessa questão também, Josi, da sociedade. Mas olha um outro exemplo assim muito comum dentro dos ambientes organizacionais. Toda empresa quer ter um comercial assim top. Aquele cara agressivo, aquele cara comercialmente. Aquele alta cara taxa que de conversão. Vende muito, que busca negócios, etc. E aí cometem erros muito simples. Pega um excelente vendedor, você tem lá um excelente vendedor na equipe, e transforma na liderança dessa equipe de vendas. E achando que vai ser beleza e vai funcionar. Pô, o cara é muito bom de vendas. Só que não viu o perfil dele comportamental. E o perfil comportamental dele não tem nada a ver com uma liderança desse tipo que eu estou buscando. E aí não vai funcionar. E aí sabe o que eu vejo dentro dos ambientes? Perde-se um grande vendedor e ganha-se um péssimo gerente, um péssimo líder. Por quê? Não olhou o perfil comportamental. Exato. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Primeiro que quem tem uma característica mais agressiva comercialmente é uma pessoa que não gosta de rotina. Não gosta. Na verdade, ela quer mudança o tempo todo, ela quer liberdade para viajar. Para agir. Colocar lá dentro para desenvolver pessoas, vai matar ele, coitado. É isso. Né? Ele vai ter que ligar o tempo todo de conflito, é uma coisa que ele não gosta. Pois é. Ele gosta de se relacionar com todo mundo. Eu tive um caso prático, Josi, que foi um gerente comercial que foi colocado isolado numa sala, sozinho. Né? Tô imaginando. No ambiente. E o desempenho dele começou a cair. E aí nós fomos chamados lá para avaliar o que estava acontecendo com ele, querendo dar curso, querendo fazer... Olha o erro. Querendo dar um monte de coisa para o cara melhorar. E aí a gente foi verificar o perfil dele. E o perfil comportamental dele era uma pessoa extrovertida. Uma pessoa extrovertida gosta de ficar com gente. Ele não gosta de ficar isolado numa sala. Começou por aí. Foi simples a mudança que a gente fez. Põe ele no meio da equipe novamente. Ele não ficava no meio da equipe, dava resultado? Dava. Põe no meio da equipe de novo. Ele não vai dar resultado sozinho, ele não gosta disso, e era isso mesmo. Depois, no final, no trabalho que a gente fez, ele revelou para a gente que aquilo foi uma tortura para ele, ficar isolado. Porque é isso, uma pessoa de alta extroversão, ela não gosta de ficar isolada. Vlad, então agora eu vou confessar uma coisa aqui. Minha mãe era chamada na escola, em todas as reuniões. E toda vez eu apanhava. Sabe por quê? Porque eu era a primeira, como eu tinha tendência na extroversão, mesmo sendo planejadora, né, que não gostava de errar. Então, qual era a minha característica? Era terminar a lição rápida para ensinar os outros, para servir, ajudar. Era o que eu adorava. E a professora falava assim, senta, menina, olha, eu vou falar para tua mãe. Então, minha mãe ouviu muita reclamação minha na escola pelo meu comportamento, que eu era uma pessoa que tagarela, que eu tinha que estar o tempo todo movimentando. Agora eu te falo, quantos professores estão inibindo potenciais empreendedores? Muito legal. Você tocou num assunto Fala aí... pra mim. Olha isso, a gravidade disso. Extremamente crítico para mim, né? Por quê? Nas escolas, eles querem colocar todo mundo da mesma maneira. Padrão, todo mundo igual. Não funciona isso. Por isso que as pessoas cada vez mais se afastam da escola, porque não querem aquele ambiente.
Porque lá ela não consegue trazer para a prática o potencial dela que está vinculado ao perfil comportamental. Tem aquele que adora fazer trabalho sozinho, deixa ele tudo fazer bem. o trabalho sozinho, Tem tá aqueles que tudo adoram bem. desenhar, deixa ele desenhar. Né? Eu brinco até Bem num lembrado. caso que é o seguinte, tem sempre aquela famosa redação de retorno de férias, né? Escreva aí como é que foram suas férias. Mas se eu não gosto de escrever, eu posso desenhar? Que eu gosto de desenhar? Desenha. Você vai fazer uma gravura, vai fazer uma coisa que represente. Porque aí você está desenvolvendo o potencial do perfil comportamental dela. E assim, ó, a forma como você trouxe, você reforçou mais um lado. Eu me lembro, eu era analista, né, dentro da minha trajetória profissional, bem no início da minha carreira, e aí um dos meus diretores falou assim, ó, você precisa se posicionar. Uhum. E eu, totalmente obediente ainda, né? Sim. Porque lá no ambiente familiar, eu fui represada. Pelo quê? Fica quieta. Claro. Agora não é hora de você falar. sim. Você não tem que... Então, Você vê, a sua história foi assim. exato. Né? E aí eu te falo quanto o ambiente familiar... Agora vamos pegar essa nova geração. Sim. Imagina um ambiente familiar que foram criados pelos avós mimados. Aí vem e escuta um não por nós. Puxa vida. Que judiação, né? Deve ter sido uma catástrofe a hora que eu vi o primeiro não. É isso. Essa é outra coisa que precisa ser entendida, né? Que a nossa história, ela constrói o nosso perfil comportamental. Eu costumo dizer que a partir do momento que eu sou concebido, lá na barriga da minha mãe, já começa meu perfil ser Aquela construído. bagagem de Tudo que está informação acontecendo chegando. ali vai chegando para mim, né? E eu vou construindo. Então, uma pessoa, ela é introvertida porque ela foi construída introvertida. Uma pessoa é extrovertida porque ela foi construída extrovertida. E eu falo que, muito similar ao que você trouxe da história, eu também fui assim, né? Sempre num ambiente muito regrado, com hora para chegar, você saía à noite para hora para chegar. Então eu fui criado sobre regras, né? E sempre tinha a hora certa de eu falar e quando era permitido. Então eu fui para o ambiente organizacional assim, esperando me darem permissão para falar. Por isso que eu era introvertido. E aí começaram a me cobrar essa questão. Você precisa se posicionar. Você tem bons posicionamentos, mas demora muito. Você fica para o final. Porque eu ficava sempre por último, esperando todo mundo falar para mim falar. Né? Porque eu era Nós o final. éramos o orgulho da mamãe, né? É Literalmente. isso, é né? isso. E eu precisei mudar, eu precisei exercitar ser o primeiro a falar, né? Porque eu tinha boas contribuições. E também perder o medo de errar. Porque eu fui criado assim, você não pode errar, você tem que acertar. Né? Você não pode ter erros. E o erro ajuda a gente a se desenvolver. Né? O erro faz com que você aprenda. Lógico, o erro, aprendizado, né? Não é só errar. Você tem que errar e aprender com aquilo que você errou. Exato. E aí eu fui mudando isso, né? Pensando, peraí, mas por que eu não posso falar? Você falou da escola, eu fui a mesma coisa, né? Eu não ajudava porque eu era introvertido, ao contrário, né? Eu era introvertido, mas eu sempre sabia algumas coisas que eram perguntadas e eu nunca respondia. Aí, ó, tá vendo? Eu tinha resposta. E imagina isso dentro do nosso ambiente corporativo, porque nós passamos por lideranças muito boas, Sim. mas também tivemos uns que, Péssimas. né? Pelo Mas amor, você sabe o não- que eu gosto de falar? O pessoal pergunta assim, mas você sempre teve liderança muito boa? Eu falei, não, eu tive lideranças péssimas, mas foram excelentes para o meu aprendizado. Porque eu sabia exatamente o que eu não queria ser. É exato, Né? exatamente. E aí, quando você traz essa questão do contexto do erro, né, levando um pouquinho para o ambiente organizacional e por características comportamentais, você empresário, líder agora que está nos ouvindo, por favor, ao falar com um planejador, né, com uma pessoa mais paciente, tolerante, Isso. e com um analista, não vai para o ataque. Exatamente. Precisa se Procura tratar ouvir, diferente. olha, fiquei preocupado, eu vi que houve um erro assim, isso ocasionou tal coisa. O que foi que aconteceu? Procura ouvir o lado dele, ele vai te trazer a verdade. Já o executor, meu filho, se você for falar de um erro e apontar, você vai voltar com duas invertidas. Uma pessoa de risco, ela sempre está buscando desafio. Né? Exato. O tempo Então, inteiro ela assim, tá no desafio. valorizem o erro internamente como um processo de aprendizagem para toda a equipe. E não para bloquear, né? E a não pessoa. para bloquear, Isso. ou para julgar, ou Isso. para apontar, Punir. ou para punir, que é o que a gente mais vê hoje. Muito Punições, comum. né? Ao invés de diálogos francos, abertos e honestos para a construção, né? Agora, você vê como é importante ter a ferramenta de perfil comportamental Com na certeza, mão. Né? exato. Se o líder tem o perfil da Josiane na mão, ele sabe exatamente como ele vai lidar com ela. O que ele pode falar, como ele fala com a Josiane, como é que ele conduz a Josiane, como é que é o meio de motivação da Josiane, né? Para que ela não se sinta desmotivada. Então, é essencial.
Agora, uma grande questão que eu encontro no mercado, Josi, é assim, líderes que querem pessoas tudo iguaizinhas, porque aquelas que dizem amém a tudo que ele fala. Não, uma equipe de alta performance vai ser muito questionadora. Senão não muda, né? Não muda o status quo, não muda. E o líder não gosta, os líderes não estão preparados, na realidade, para trabalhar com isso ainda. Na verdade, quando nós somos, na maioria das vezes, o empresário, né, porque ele cria a empresa dele, você sabe disso, sim. Da mesma forma que foi criada a Opus, eu também criei a Triconnect. A hora que nós somos questionados sobre uma forma de conduzir, dói. É isso? Dói, é fato. E eu me lembro muito bem uma situação. A Triconnect manteve o trabalho híbrido e a gente tem mais inovação vindo por aí. Estou olhando mesmo o cenário de qualidade de vida, a forma como a gente está construindo. E uma das minhas meninas da equipe chegou para mim e falou assim, olha, se for não ter mais o home office, a Triconnect deixa de ser Triconnect. Eu li para ela. Eu falei, mas quem imagina que não vai ter home office? Não, só estou avisando. Porque, assim, ó, é uma característica... E foi um posicionamento claríssimo, do tipo, se nós somos uma empresa inovadora, por que nós temos que estar o tempo todo numa estrutura? Perfeito. É isso. Ela trouxe essa leitura. Ela sabe que funciona a gestão, o estilo de participação, a autonomia, a liberdade, a relação de confiança que foi construída no ambiente. Bacana, é isso aí. Né? Então, assim, é valioso, mas precisa ter coragem. Né? Não é à toa que o podcast tem o nome Empreender com Coragem e Propósito. O empresário, o líder tem que ter coragem para ouvir as pessoas ao seu redor. Ouvir clientes, ouvir parceiros. Mesmo que seja dolorido. Exato. Mesmo que seja dolorido. Quantas vezes nesse processo você mais perto, a gente foi refletindo, falei, Vlad, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Você acredita que faz sentido? Quer dizer, se não tiver essa relação de confiança... Claro. Sem dúvida. O perigo de um empresário estar cego, dirigindo uma empresa, uma potência, cego. E o pior, querendo ter resultado. Querendo ter resultado imediato, não investindo em pessoas, não olhando para a organização e somente pensando no faturamento. Cuidado. Vlad, agora nós vamos para o nosso encerramento, né? Até Poxa, passou tão rápido. Já passou rapidinho. Que dicas valiosas você gostaria de deixar aqui para essas pessoas que estão nos ouvindo? E a gente vem novidades por aí, Vladimir e eu, tá? Já fica a dica. Em breve. Em breve. Então, Jus, primeiro que o imediatismo não significa respostas prontas. A gente precisa conhecer, precisa elaborar e como desenvolver um movimento para obter o resultado. Sim. O imediatismo não vai trazer resultados rápidos. Se trouxer resultados rápidos, eles não são sustentáveis no tempo. Então, isso é a primeira dica. Eu vi muito acontecer isso. Acha que aquilo é a solução e acha que vai trazer. Por um momento traz, depois começa a ir num declínio. E sempre olhar o perfil das pessoas. Não existe perfil ruim. Né? Não existe perfil ruim. A gente fala, esse perfil é muito ruim. Não, existe um perfil inadequado, talvez aquilo que você precisa para aquela vaga específica. Para a vaga ou até mesmo para a tua organização. Ou para promover, para a liderança, ou para um dia ser um diretor, não vai funcionar. Mas não tem a ver com a pessoa ser boa ou ruim. Porque eu vou voltar naquela frase. Para mim não existe pessoa errada. Existe pessoa certa na posição errada. Porque a gente não consegue enxergar. Para os líderes, é preciso mudar a forma de pensar. Que aquele que me questiona é que me faz desenvolver também. Ele não está contra mim. O líder acha que está contra ele. Né? Exato. Que ele vai fazer um movimento contrário. Não. Não. É um movimento de crescimento isso. Se todo mundo pensa igual, pode dispensar a maioria. Exatamente. E deixar só uma pessoa, talvez, porque você vai ter já o pensamento completo. Você fez uma colocação e aí eu quero afirmar isso. Se a sua equipe não te questiona e ela é obediente, cuidado. Você está prestes a, inclusive, a perder a tua equipe. Isso. Inclusive, perder a sua posição de forma silenciosa, é isso, inclusive. Porque não constrói essa equipe. Né? A gente fala muito nos ambientes de conflito. O conflito não é ruim. Né? O conflito ruim é aquele que você joga para baixo do tapete. Exato. Mas o conflito bem tratado, ele é processo de desenvolvimento de equipe. Exatamente. Né? Então, acho que é isso. É olhar sempre para o perfil,
parar com essa coisa aí de ficar olhando só os gaps das pessoas e veja o que ela tem de melhor e como trabalhar o que ela tem, porque às vezes a gente fica querendo dar competência para ela, mas ela já tem coisas que a gente não está sabendo aproveitar. Então, conhecer melhor o perfil dos seus colaboradores, né? Os empresários, conhecer melhor o perfil dos seus líderes, para aí sim ver se você está no caminho certo de busca de resultados. E aí eu vou pedir licença e vou complementar uma situação que com certeza você vai endossar a minha fala. Por favor, não queira contratar palestras, treinamentos picados, sem um planejamento efetivo no desenvolvimento da competência. Vocês querem investir? Invistam em experiência, primeiro ponto. E segundo, com metodologia que trabalha o comportamento. É isso. Fechou? Tem que estar ligado, porque senão não funciona. Faz sentido o que nós construímos aqui? Total. Maravilha. Vlad, muito obrigada pela oportunidade de estar ao teu lado. É muito bom ter você por perto, essa energia, essa disposição e, principalmente, contribuir junto comigo nessa construção de um mundo melhor, onde a gente consegue potencializar as características comportamentais dos indivíduos e trazer mais leveza para o ambiente organizacional. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, foi muito rápido, né? A hora passou rapidinho. rápida. E tenho certeza que a gente vai construir coisas muito interessantes juntos, né? Porque acho que a gente alinha aqui pensamentos que estão aí na mesma direção, né? Tem conexão, e isso vai com certeza se transformar em algo muito importante aí para o mercado, né? A gente já está trabalhando nisso, como você disse, em breve tem novidades. Sim. Porque a gente quer trazer algo consistente, que realmente tenha eficiência e eficácia. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Maravilha. Pessoal, mais uma vez obrigada, é uma alegria imensa ter vocês aqui por perto. Por favor, comentem, coloca lá o sininho no YouTube também, porque nós precisamos crescer. Afinal, aqui é a verdade no Icrua. Muitas vezes vocês perceberam que é tudo aqui no dinamismo, na verdade, porque precisa de coragem para a gente colocar o pingo nos is, falarmos aquilo que realmente acontece nos ambientes organizacionais e favorecer o crescimento da sua empresa. Obrigada pela audiência. Mais uma vez, obrigada, Vlad, e a toda a equipe aqui. Obrigado. Que está nos dando um apoio na gravação desse podcast. Até mais, pessoal.